Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto que estamos aqui reunidos online para adorarmos ao Senhor juntamente com a Igreja Batista Prudentina. Como foi o seu dia? Que o Senhor Jesus abençoe você de uma forma muito especial e neste encontro Deus, o Senhor, Ele possa falar ao seu coração. Eu quero desde já pedir para que você possa curtir essa transmissão. Que tal você enviar o link deste culto, deste ajuntamento que estamos aqui reunidos, para que mais pessoas possam ter acesso. Talvez Deus tenha uma palavra toda especial e você vai ser instrumento de bênção, enviando o link e dando oportunidade para que essa pessoa ela possa ter um encontro com o Senhor através da palavra de Deus, de tudo que faremos neste culto de uma forma muito especial. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Se você tem, eu quero pedir para que você compartilhe conosco aqui no chat também. Nós vamos estar orando pelos nossos motivos. Você tem pedidos a fazer que o Senhor possa ouvir, e eu quero pedir para que você também coloque seus motivos aqui, as suas petições, para que nós possamos estar orando juntos. Deus, o Senhor, conhece o nosso coração e sabe daquilo que necessitamos, mas Ele é um Deus relacional que gosta de estar se relacionando conosco. Quando nós paramos para orar ao Senhor, Deus se alegra em falar com os seus filhos. Nós vamos orar neste momento e daremos continuidade a este culto de adoração ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado por este ajuntamento do teu povo. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. E por isso, Deus, neste momento, durante este culto, que o Senhor tenha plena liberdade para ministrar ao nosso coração aquilo que precisamos, a direção que o Senhor pode dar e que o nosso coração perceba a presença de um Deus vivo e atuante na nossa história. Muito obrigado por esse tempo, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar com corações abertos. Cada pessoa, cada família, Deus, que está conectada neste momento, possa sentir a Tua presença. E nós oramos porque confiamos e sabemos que o Senhor está presente e oramos no nome de Jesus. Amém.
esse Deus presente, quando entra no coração de uma pessoa, Ele é capaz de transformar radicalmente. E nós vamos adorar ao Senhor dizendo: eu nasci de novo. Deus, Ele nos aceita como somos, mas não permite que continuemos como estamos, porque o Espírito Santo de Deus traz mudança no nosso coração. nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Você já colocou os seus motivos aí de agradecimento
ou talvez a sua petição, motivos que estão no seu coração. Nós vamos agradecer, de uma forma muito especial. A cirurgia do irmão Nildo, graças a Deus, o irmão Nildo está em casa, se recuperando da cirurgia. Deus tem ouvido o clamor do nosso coração, quando nós apresentamos com sinceridade. Eu tenho dito para o irmão Nildo e para a irmã Ana que eu tenho pedido a Deus para que o Senhor realize a cura completa da vida deles e eles possam testemunhar ainda mais daquilo que Deus pode fazer. Nós sabemos que Deus está no controle e por isso nós confiamos. Da mesma forma, nós vamos continuar agradecendo a Deus, Os nossos irmãos que estavam em Manaus já estão de volta, O Carlos Analva, o Mark e a Jane, estiveram lá celebrando de uma forma muito especial com o David, esse momento da ordenação dele, da formatura dele, da Tauana. Nós somos gratos a Deus porque Deus tem se manifestado. O David mandou uma mensagem com o coração muito agradecido pela homenagem que fizemos aqui na nossa igreja, por causa da ocasião do Dia do Pastor, e ele ficou emocionado por fazer parte, agora como pastor, de um missionário que hoje é pastor e está lá no campo, representando sim a Igreja Batista Prudentina e fazendo a diferença no reino de Deus para alcançar aquela comunidade, aquela região, aquelas pessoas que precisam do amor de Deus. Então isso é motivo de gratidão e de celebrarmos, e tantos outros motivos, irmãos que já colocaram aqui no chat, irmãos que têm coração grato, aqueles que estão pedindo por pessoas, por famílias, por relacionamentos, por decisões na área profissional, que Deus, o Senhor, possa atender e nós possamos perceber a ação desse Deus de uma maneira muito, mas muito especial. Você pode fechar os olhos onde você está. Se você puder, queria que você fechasse os olhos. Se tiver alguém do teu lado, segura na mão. Se não tiver, segure a sua própria mão assim e nós vamos apresentar os nossos motivos. Pai amado, obrigado porque o Senhor é Deus presente. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo, Paizinho. Nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela forma como o Senhor tem guiado, protegido. Obrigado pelos nossos irmãos que estão de volta. Obrigado a Deus pela cirurgia do irmão Nildo. Nós oramos tanto, ele já está em casa se recuperando. Que as notícias que virão glorifiquem o teu nome, Paizinho. O Senhor é Deus que está presente. Nós oramos, ó Deus, clamando, ó Deus, pela vida da Natália também, que está lá no hospital em Curitiba já há tantos meses, Pai. Restaura a saúde dela, Deus, dá uma nova oportunidade. Nós clamamos, ó Deus, por vidas que estão sendo apresentadas neste momento pelos nossos irmãos aqui no chat. Deus, visita-os com teu poder e atue, Deus, de uma forma que eles percebam o agir e a presença do Senhor. Deus, nós confiamos em Ti, clamamos, ó Deus, por restauração da saúde, clamamos, ó Deus, por um milagre na área profissional, do sustento, corações, ó Deus, que estão aflitos, precisando de esperança, Deus. Visita-os, Deus, de uma forma, Deus, que só o Senhor sabe fazer, Paizinho. E porque nós confiamos, nós apresentamos os nossos motivos ao Senhor e cremos que o Senhor é o Deus que age e agirá. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Sim, cuidará.
nós vamos dar continuidade, à nossa série de mensagens, princípios sobre a vida de oração, e hoje nós vamos estar olhando para a palavra do Senhor, em busca de conhecermos o poder de Deus, aquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós e na nossa vida. Você já viveu uma experiência em que você teve a sensação de que Deus, o Senhor, Ele estava preparando você para algo que você enfrentaria na sua vida? Seja talvez com uma experiência em que o Senhor trouxe tranquilidade, trouxe provisão, ou aconteceu algo que você entendeu isso dessa forma? Ao estudarmos a palavra de Deus, especialmente na carta em que Tiago escreve a respeito do texto em que nós estamos lendo ali, ele traz algo citando o profeta Elias, homem de Deus, homem de oração, que conhecia o Senhor, e ele traz um destaque ali de que Elias orou, e ficou 3 anos sem chuva por orientação do próprio Deus. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vamos observar que ele tinha uma experiência de um jeito totalmente diferente com o Senhor, e isso o fazia um homem de diferente atuação no meio de uma população, de uma nação que muitas vezes se desviava da presença de Deus. As experiências de Elias fizeram com que o relacionamento dele com Deus fosse fortalecido, e ele tinha plena certeza de um Deus que agia na história do seu povo, agia na história do próprio Elias, e o mesmo Deus que age na minha vida, na sua vida e na nossa história. O autor de Tiago, lá ele escreve sobre Elias dizendo: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era homem como qualquer um de nós, sujeitos à nossa limitação, por fazermos parte por termos em nós a natureza humana, muitas vezes pecaminosa. Ele não era nenhum tipo de super-herói, nem mesmo algum tipo de divindade, não, muito pelo contrário. Ele era um homem, mas com que o coração dele desejava se aproximar cada vez mais de Deus. Ele passava assim por lutas, por momentos de aflição, por momentos de medo, mas Deus estava presente o tempo todo na vida dele e na história dele. Mesmo momento antes da realização desse milagre da chuva, depois de uma seca de mais de 2 anos, de mais de 3 anos, Elias, ele se encontrava num lugar isolado, que Deus o havia mandado para lá, perto de um riacho a leste do Jordão, diz a palavra de Deus. Se você der uma olhada lá em 1 Reis, no capítulo 17, você vai ver ali a história que conta, toda essa história que nós estamos compartilhando, mas ele estava ali isolado por orientação de Deus para que ele fosse protegido. E algo diferente começa a ser identificado na vida de Elias e do seu relacionamento com Deus. A oração de Elias, o ouvir Deus, era algo diferente na vida dele. E lá em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Nós vemos o concretizar aquilo que Deus havia revelado ao coração do profeta, e assim permaneceu 3 anos sem chuva. Tanto aquele rei mau chamado Acabe, como a população, acabaram por padecer muito as consequências daquela seca.
Você já parou para refletir o que acontece em períodos extremos de seca? Existem regiões do nosso país que sofrem muito por conta da seca. E uma das consequências disso é que não se produz alimento. E isso faz com que a população comece a experimentar a dor da fome, da escassez de comida, a dificuldade de sobreviver. Rios e riachos acabam secando por causa da seca, e isso faz com que a água se torne cada vez mais escassa, difícil de ser encontrado, e isso pode gerar outras séries de consequências por causa da seca, da estiagem. Há pouco tempo atrás, antes de vir para cá com a minha família, a cidade de Curitiba estava enfrentando uma baixa significativa nos reservatórios por causa da estiagem. E isso fez com que o governo, a prefeitura, tomassem decisões que mexeu diretamente com a vida da população. Antes de vir para cá, lá em Curitiba só tinha água 3 dias na semana. E isso fez com que os moradores eles pudessem se organizar de alguma forma para que eles pudessem manter a água necessária para aquilo que eles pudessem fazer. E isso mexeu demais com a rotina das pessoas. Então nós vemos que quando nós identificamos a escassez de água, de chuva, a seca, muitos problemas eles vão ser gerados. Quando nós pensamos também na questão da alimentação, nós vemos que às vezes os animais morrem por causa de um pasto verde, morrem de sede, porque eles não têm onde beber a água que é essencial para a vida delas. Isso tudo acontece por causa da ausência de água. Quando nós olhamos para o contexto ali que eles estavam vivendo, aquilo estava acontecendo por causa da consequência de um rei idólatra chamado Acabe. Ele era adorador de Baal, ele tinha uma esposa malévola, uma esposa muito ruim, uma esposa chamada Jezabel, matadora de profeta. E aquele rei, ele governava baseado no seu jeito de viver, rebelde, indo contra as orientações do Senhor. E isso fez com que ele colhesse resultados por estar longe, fora do desejo de obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Muito pelo contrário, mesmo diante de tantas consequências por causa do erro e por causa do pecado, ele escolheu afastar-se do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos uma aplicação para a nossa vida. Sabe qual é? Todas as vezes que escolhemos viver do nosso jeito e não do jeito de Deus, nós podemos colher consequências de rebeldia e pecados na nossa vida. Sempre que nós vivemos a vida que não vai de acordo com aquilo que Deus tem, coisas vão acontecer no nosso caminho para trazer um alerta que nós precisamos voltar e nos rendermos ao Senhor. Sempre que buscamos orientações que não sejam no Senhor, nós vamos experimentar sequidão em nossas vidas e escassez de bênçãos do Senhor na nossa história. Às vezes, na tentativa desenfreada de conseguir algo, nós começamos a buscar em todos os lugares e às vezes em lugares que Deus abomina, que não seja a fonte o Deus vivo e todo-poderoso. E quando nós estamos vivendo assim, a nossa alma sofre a consequência da sequidão, da presença do Deus vivo e ela fica abatida, vazia e muitas vezes sem esperança. 1 Reis, capítulo 18, verso 1, a palavra de Deus vai dizer que depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias, ele tinha um caminho a percorrer até chegar diante de Acabe para anunciar
o que Deus estava prestes a fazer de enviar chuva depois de longos 3 anos de seca, que estava avassalando toda aquela terra. Quando Elias ele estava ali naquele lugar sozinho, isolado, que Deus o havia mandado para lá, ele estava sendo ali perto de um riacho, alimentado por corvos, né? E a seca era tão grande, já no final dos 3 anos ali, no final de todo aquele período, que o riacho em que ele estava ali, tendo a sua água para beber, ele secou. Dá uma olhada lá em 1 Reis 17, a partir do verso 7, o que diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, e então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Ao sair da beira daquele riacho e ir na direção da cidade que Deus o havia orientado, o Senhor estava preparando o coração de Elias para aquilo que ele estava prestes a enfrentar, para aquilo que viria. Ele iria enfrentar um pouco mais adiante o rei Acabe, a rainha Jezabel e todos os profetas dos deuses falsos, profetas de Baal, que estavam ali naquele lugar. Por isso que Deus, quando o leva até Sarepta, Deus estava com um plano de fortalecer ainda mais o coração, a fé, o relacionamento de Elias com o Senhor. E por causa das consequências daquele rei mau que não obedecia o Deus vivo, aquela sequidão estava acontecendo. Só que essa sequidão, surge aqui essa personagem apresentada no texto, que é aquela viúva na cidade de Sarepta. Ela era uma viúva que já havia perdido as esperanças. Por ser viúva, existia uma dificuldade até de sobrevivência, pois o marido não estava presente. E a palavra de Deus começa a contar no decorrer da história que ela estava tão sem esperança, que ela iria comer a última refeição com seu filho e depois ela morreria. Ela tinha essa convicção, ela tinha essa certeza. Veja o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Reis 17, a partir do finalzinho do versículo 10, ali da última parte. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele, Elias, a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois disso morramos. O sofrimento daquela mulher era tão grande que ela não tinha mais expectativa de viver. A vida estava dura, o sustento estava difícil por causa da morte do seu marido, E isso fez com que ela não tivesse mais com que se alimentar. Dá para se colocar no coração, no lugar, para sondar o coração dessa viúva, o que passava, ela como mãe, com seu filho, prestes a fazer uma última refeição, e entregar-se completamente ao total desespero que eles estavam vivendo. Aqui tem uma outra aplicação de forma prática para a minha vida, para a sua vida e para a nossa história. Nos momentos em que nossa esperança vai embora, as esperanças se vão, Deus sempre vai enviar servos fiéis para nos abençoar e de devolver a expectativa e a esperança de algo melhor na nossa história. Você já vivenciou algo assim? Um momento em que teu coração estava aflito, um momento em que teu coração estava triste, já sem esperança, e de repente uma palavra, uma pessoa, um enviado de Deus vem com algo que muda o sentimento e a intenção do nosso coração?
Ou talvez você já tenha tido a experiência de ser esse homem ou mulher de Deus enviado para levar esperança ao coração de uma pessoa. Quando nós fazemos isso, nós estamos experimentando o poder de Deus e o amor de Deus de forma prática na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com a chegada de Elias como hóspede na casa daquela viúva. 1 Reis 17, a partir do versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Você consegue identificar nesse texto um milagre da atuação de Deus? Deus devolve no coração daquela viúva a esperança que havia ido embora, de um Deus provedor, de um Deus que cuida nos momentos mais duros da nossa vida, nos momentos de maiores dificuldades. Deus está presente sempre. Existem batalhas que estão roubando a esperança do seu coração. Quando você olha para o mais íntimo do seu ser, você consegue identificar algumas dessas batalhas? Quando nós estamos sem esperança, às vezes o sentimento que vem sobre nós é o mesmo sentimento que aconteceu lá no coração daquela viúva, se entregando às vezes ao pior. Mas quando nós entendemos o plano que Deus tem para nossas vidas, nós temos que aprender a viver de um jeito diferente, crendo que Deus está presente e é somente Ele que pode devolver a esperança no nosso coração. Quais são as dores no mais íntimo do seu ser? Quais são as consequências que talvez você tenha experimentado por causa das decisões que você tem tomado ao bel prazer, sem tomar, ao menos em oração, a opinião de Deus? Será que o seu jeito de viver hoje, que está duro, é por causa de escolhas que você fez no passado sem a orientação de Deus? O Senhor, Ele está presente. Deus pode mudar a sua história da mesma forma que Ele fez com aquela viúva. É muito interessante que, se olharmos os detalhes daquele texto, nós vamos ver que aquela viúva, ela presenciou um milagre de multiplicação da farinha e do azeite em que eles se alimentaram ainda por um bom tempo. Aquele risco de morte que existia por causa da fome, por causa da vida dura que ela estava vivendo, já não existia mais, e isso é coisa boa, não é? Aquela viúva havia experimentado isso. E logo depois, uma nova batalha vem sobre a vida daquela mulher e sobre aquela casa. Você já viveu momentos em que Deus deu provisão e livramento na sua história? Talvez Deus ele trouxe ali um refrigério para os momentos de luta e você diz: ai, agora está tudo bem. E logo depois vem uma luta ainda mais dura sobre a sua história. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali na vida daquela mulher, na vida daquela viúva. Eu vejo que mesmo diante do milagre da multiplicação e da batalha que aquela viúva estava enfrentando ali dentro da família dela, Deus estava tratando o coração daquela mulher, mas também fortalecendo o coração do profeta que estava como hóspede e enfrentaria aquela batalha junto daquela mulher. O versículo 17 de 1 Reis 17 vai dizer: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado
e matar o meu filho? Dá uma olhada nesse texto. Existia no coração daquela mulher, daquela viúva, algo mal resolvida por causa de pecados cometidos. Algo mal resolvido por causa de pecados que aquela mulher um dia na sua história cometeu. E de repente, quando o filho dela adoece e morre, a culpa começa a tomar conta da mente e do coração dela, pois de alguma forma ela acreditava que o que estava acontecendo era uma retaliação de Deus por causa dos seus erros. Meus irmãos, quando pensamentos como esses vêm à nossa mente, nós estamos projetando às vezes a maldade que existe no nosso coração, no coração humano, projetando isso a Deus. Sentimentos meramente humanos que tentam buscar a todo custo um motivo e uma justificação por coisas que estão acontecendo. E aí faz com que a gente erre, colocando essa conta no Senhor. Isso porque sentimentos de culpa nos fazem sermos incapazes de enxergar um Deus como Ele realmente é. Um Deus que ama, que deseja o nosso bem, que deseja perdoar pecados, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, para que a gente viva de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Você conhece pessoas que, por causa de uma visão distorcida de Deus, acha que o Senhor a está perseguindo por causa de coisas que fizeram? Tudo isso por causa de sentimento de culpa. Essa é uma visão distorcida e essa visão impede a pessoa de enxergar um Pai amoroso, um Deus que cuida, que quer o bem, que ama, que deseja sempre o melhor para a nossa vida. Eu vou falar uma coisa muito séria para você nesse momento. Tem algum pecado na sua história que faz com que você sinta culpa por causa de coisas que você cometeu, de erros que você cometeu? Se na sua mente você identificar alguns desses erros, confesse ainda hoje ao Senhor. Seja sincero, fale a Deus do seu arrependimento e receba o pleno e real perdão do Senhor na sua vida e na sua história. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos com sinceridade, nós recebemos o perdão e o nosso coração e a nossa alma fica limpo. Não permita, em nome de Jesus, que em nenhum momento mais a culpa arrase, venha assolar a sua vida, roubando aquilo que Deus tem para a sua história e muito mais do que isso, fazendo com que emocionalmente e espiritualmente você se sinta derrotado. Aquela situação que aconteceu com o filho da viúva estava tratando o coração daquela mãe, mas também preparando o profeta Elias para aquilo que ele enfrentaria. Dá uma olhada em 1 Reis 17, a partir do verso 19. A palavra de Deus vai dizer: "Dá-me o seu filho", respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: "Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho?" Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: "Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino." O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: "Veja, o seu filho está vivo." Então a mulher disse a Elias: "Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade." Que texto precioso! Elias ora, conversa com Deus, clama ao Senhor e Deus realiza o milagre da ressurreição na vida, na história daquela viúva.
Dá para imaginar o que estava acontecendo naquele lar com a presença daquele homem de Deus? Eles estavam testemunhando o poder de Deus, tanto que ela reconhece isso no profeta Elias, nos últimos versículos que lemos. Aquela mulher presenciou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite e agora o seu filho foi ressuscitado. Elias estava fazendo parte do mover de Deus dentro daquela casa, por isso que o Senhor o preparava para enfrentar um dos grandes desafios da vida e do ministério dele. Ao sair daquela casa, da cidade de Sarepta, ele foi na direção daquele desafio, onde ele vai até aquele rei mau que queria destruí-lo. Vá na direção de Jezabel, aquela mulher que estava matando profetas do Senhor, e um general de Acabe, naquela situação, preservou a vida de centenas de profetas, guardando-os numa caverna e também os alimentando para que pudessem ser protegidos, usados por Deus para isso. E a história continua a dizer que Elias ele vai na direção daquele rei, desafia os profetas de Baal e ele tem uma vitória que Deus se manifesta no Monte Carmelo de uma forma extraordinária, demonstrando que somente o Senhor era Deus poderoso, que Ele era o Senhor dos senhores e aqueles profetas de deuses falsos não conseguiram fazer nada que fosse nem mesmo próximo daquilo que Deus era capaz. Somente então, depois de derrotar os profetas de Baal, ele vai até o rei e ele anuncia o fim da seca. Elias só conseguiu vitória como conseguiu, porque Deus estava com ele. Ele estava indo em nome do Deus vivo, na direção tanto daquele tempo em Sarepta, na casa daquela viúva, e Deus fez milagres. E ele foi também até o Monte Carmelo, guiado e direcionado por Deus. Sabe qual é a lição para a minha vida e para a sua vida? Que quando nós vamos em nome do Senhor, do jeito do Senhor, na missão que Deus nos deu, o Deus soberano irá atuar, milagre se necessário for, em nossas vidas e através das nossas vidas. A sua caminhada e o seu jeito de viver tem seguido as orientações do Deus vivo? Você vive com a missão de que Deus está presente na sua história? Dá uma olhada o que lá em 1 Reis 18, a partir do verso 41, no momento em que Deus iria cumprir a mensagem enviada por aquele profeta de que a chuva chegaria. A palavra do Senhor vai dizer: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. E na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Deus cumprindo a sua palavra, a palavra que veio ao coração daquele profeta e ele anunciou àquele povo, àquele rei. Os detalhes nesses últimos versículos. Elias não tinha dúvida de que a chuva iria cair. Ele havia experimentado o poder de Deus e sabia que Deus cumpriria a sua palavra. É interessante que ao olhar esse
texto, demorou um pouco até que a chuva viesse. O servo de Elias já estava meio desacreditado. Por 7 vezes ele foi lá, por 6 vezes não viu nada, e na 7ª ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o coração de Elias, no coração dele, não existia dúvida de que o Senhor iria agir. Como é o teu coração diante de Deus? A sua história, o que ela fez com você? Você já parou para pensar nisso? Você é uma pessoa que ainda duvida do que Deus pode fazer por você? Talvez você está acompanhando essa mensagem com esse sentimento. E se esse sentimento está no teu coração, talvez seja porque você não conhece realmente quem é o Deus poderoso que deseja agir na nossa vida e na nossa história. Elias, ele viu e presenciou o agir sobrenatural de Deus que demonstrava o poder desse Senhor. Ele experimentou conhecer a Deus num nível de intimidade que o levava a crer. Elias se entregou em um relacionamento profundo com o Senhor e isso o credenciou a se tornar um instrumento poderoso de levar esperança ao coração ou aos corações das pessoas. E mesmo nos momentos de dificuldade e escassez, Deus foi aquele que foi o provedor na história daquele profeta. Eu tenho 2 desafios para você que acompanha este culto e essa mensagem nesse tempo. Você é uma pessoa que precisa de um milagre do Senhor na sua vida? Que talvez a esperança já tenha ido embora? Eu tenho um desafio para você. Fale com Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Comece a perguntar a Deus. Isso que o meu coração deseja, esse milagre que eu preciso, faz parte dos teus planos para a minha vida? Ore para que seja feita a vontade do Senhor na sua história. Nada mais do que isso. Se a tua mente, o teu coração não consegue enxergar algo além daquilo que você deseja, peça para que Deus devolva o entendimento ao seu coração, para que os trilhos da sua vida volte para aquilo que Deus tem preparado para você. Se você precisa de um milagre, de uma ação de Deus, busque no Senhor, que é o único que pode lhe dar. Mas eu tenho um segundo desafio. Você deseja ser usado pelo Senhor para levar esperança para corações desesperados? Da mesma forma como aquele profeta fez ao chegar até a casa daquela viúva, da mesma forma como Elias se colocou à disposição de Deus em obedecer a ordem que Deus havia dado para que ele fosse até Sarepta e depois na direção de Acabe. Se você deseja, faça uma oração dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, use a minha vida. Eu me coloco à disposição para que eu seja instrumento do Deus vivo, do Senhor. E Deus vai colocar você num relacionamento em que você vai ter experiências com Deus, não de ouvir falar, mas de um Deus agindo e atuando na sua história. Se você precisa de algo desse jeito na sua vida, Deus está desejoso em conceder para que você se torne instrumento do Deus vivo, onde quer que você esteja. E você vai conhecer e propagar um Deus que é vivo. Eu não sei quais são os toques do Senhor, os toques do Espírito Santo dentro do teu coração, mas uma coisa eu sei: Deus está preparando você para coisas grandes. Mas antes você precisa crer no poder desse Deus que é poderoso, para que você possa, com autoridade, diante do Deus vivo, anunciar as coisas grandes que o Senhor pode fazer. Para isso, você precisa conhecer o poder de Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer. Olha, do fundo do meu coração, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, que
Que Deus abençoe a sua história e que você seja um instrumento do Deus vivo, um discípulo amado do Senhor, para concluir a obra que um dia Deus projetou na sua vida e na vida da nossa cidade. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Você foi abençoado, Deus falou ao seu coração, desafiou você, mexeu com coisas aí no mais íntimo do seu interior. Se você percebeu algo do Senhor, não ignore. Se preciso for, busque ajuda, mas que você possa experimentar o melhor de Deus. Deus está presente, deseja permanecer presente e que a sua história perceba esse Deus de amor presente na sua vida. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos estar encerrando este culto e eu quero desde já deixar o convite para que você possa estar conosco no fim de semana, domingo, presencialmente às 9 da manhã e também às 19h30, viu? Uma oportunidade de juntos adorarmos a Deus e ouvirmos um pouco mais da sua palavra. Pai amado, obrigado por este culto, obrigado porque o Senhor se fez presente. Nós oramos, ó Deus, com um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem falado às nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar cada coração, cada família que está conectada conosco e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, Senhor. Amém.